15 de março de 2026, um navio petroleiro chamado Karachi cruza um dos corredores mais perigosos do mundo neste momento, o Estreito de Hormuz, uma faixa de água por onde passa cerca de 1/5 de todo o petróleo comercializado no planeta. E segundo relatos que surgiram naquele mesmo período, a passagem foi negociada não em dólares, mas em yuan chinês. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas não é. É mais uma rachadura, só que desta vez visível para o mundo inteiro. Num sistema que sustenta a maior economia do planeta há 50 anos. Vou te explicar de um jeito simples. Os Estados Unidos acumularam uma dívida de 39 trilhões de dólares. Isso é mais do que o PIB do Japão, da Alemanha e do Reino Unido somados. E mesmo assim, o país continua funcionando, continua gastando mais do que arrecada, continua emitindo dívida como se não houvesse amanhã. A pergunta que ninguém te ensina na escola é: como um país tão endividado continua sendo a potência número 1? A resposta está num acordo estruturado nos anos 70 entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Um acordo cujos termos completos ficaram em segredo por décadas. E agora, neste exato momento, esses mesmos aliados estão sob fogo, pagando o preço de uma guerra que os americanos começaram. Neste vídeo eu vou te mostrar como um mecanismo financeiro genial ajudou a transformar os Estados Unidos na maior potência do mundo e por que esse mecanismo está começando a falhar. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa voltar comigo até 1973. Naquele ano estourou uma guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos entraram do lado de Israel e os países árabes produtores de petróleo revidaram, reduziram e bloquearam o fornecimento para os Estados Unidos e seus aliados. O preço do barril triplicou em poucos meses. Postos de gasolina ficaram vazios. O mundo entrou em crise. Então, os Estados Unidos aprenderam uma lição brutal. Quem controla o petróleo tem um poder enorme sobre o mundo. Então, o governo Nixon fez algo que mudaria a ordem global por 50 anos. Ele costurou um acordo com a Arábia Saudita. A proposta era direta: o petróleo saudita passaria a ser vendido em dólares, consolidando o dólar como a moeda do petróleo no mundo inteiro. E em troca, os Estados Unidos garantiriam proteção militar e uma aliança estratégica com o reino. Parece um detalhe técnico, certo? Esse acordo criou uma das engrenagens mais poderosas da história econômica. Funciona assim, presta atenção. Imagine que a Coreia do Sul quer comprar petróleo dos Emirados Árabes. Ela não paga em yuan coreano. O padrão do mercado exige dólares. Primeiro, ela troca seus yuan por dólares americanos. E aí sim, com esses dólares, ela compra o petróleo. Agora, multiplica isso por todos os países do mundo, comprando petróleo todos os dias. Isso criou uma demanda gigantesca e permanente por dólares, sem que os americanos precisassem vender a mesma quantidade de coisas de volta para o mundo. Vou traduzir isso de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Imagine que você vai ao supermercado, enche o carrinho e na hora de pagar você entrega um vale que você mesmo escreveu e todo mundo aceita. Isso é o petrodólar. Os números provam. Em 2025, o déficit comercial dos Estados Unidos passou dos 900 bilhões de dólares. Isso significa que em um único ano os americanos compraram 90 bilhões a mais do que venderam para o mundo. E eles fazem isso há 50 anos seguidos, desde 1976, sem exceção. Quase nenhum outro país do mundo sobreviveria fazendo isso. Mas os Estados Unidos não são qualquer país. Enquanto o mundo
precisa de dólares para comprar petróleo, o mundo continua aceitando esse vale americano. A pergunta é, e se o mundo parar de aceitar? Mas antes de falar sobre isso, vamos olhar o outro lado do acordo. Os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Bahrein e Omã, receberam algo em troca de vender petróleo em dólares: proteção, estabilidade e uma aliança de segurança com a maior potência militar do mundo. E com essa segurança, eles construíram algo que poucos esperavam. Em menos de uma geração, cidades que eram vilarejos no meio do deserto se transformaram em metrópoles futuristas. Dubai virou um dos grandes centros financeiros e comerciais do mundo. A Arábia Saudita passou a investir dezenas de bilhões por ano em turismo, lazer e entretenimento. O Catar sediou uma Copa do Mundo. Mas o detalhe que quase ninguém percebe é o seguinte: esses países não gastaram o dinheiro do petróleo apenas em torres de vidro. Eles investiram de volta no sistema americano. Os grandes fundos soberanos do Golfo acumulam hoje mais de 8 trilhões de dólares em ativos. Isso representa cerca de 40% de todos os fundos soberanos do planeta. E boa parte desse dinheiro voltou direto para os Estados Unidos, em títulos do Tesouro, ações de empresas americanas, imóveis, ou seja, os dólares que o mundo inteiro pagava pelo petróleo voltava para a economia americana. Era um ciclo brilhante, pelo menos para os americanos. Mas esse ciclo tem um calcanhar de Aquiles. Ele só funciona enquanto duas coisas continuarem de pé. E se eu te disser que neste momento as duas estão sob ataque? 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha militar contra o Irã. Bombardearam bases, instalações nucleares e mataram o líder supremo do país. A resposta do Irã não se limitou aos americanos. Ela se espalhou pelos vizinhos do Golfo. Nos primeiros dias, mísseis e drones iranianos atingiram praticamente todos os países do Golfo: Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita. Só nos Emirados, o Irã lançou centenas de mísseis e milhares de drones ao longo do conflito. Uma escala de ataque inédita contra o país. O aeroporto de Dubai, o mais movimentado do mundo em voos internacionais, foi atingido. O porto de Jebel Ali pegou fogo. Hotéis de luxo tiveram suas fachadas danificadas por estilhaços. Dubai nunca tinha vivido algo assim. Aquela cidade foi construída inteira em cima de uma promessa de estabilidade. E essa promessa rachou em uma única noite. Mas aqui está o detalhe que deveria tirar o sono dos americanos. Esses países não queriam essa guerra. Dias antes do primeiro ataque, aliados da região tentaram frear Washington. Enviaram diplomatas, alertas, pedidos diretos para que a ofensiva não acontecesse. Foram ignorados. E quando os ataques iranianos começaram, os aliados americanos descobriram algo ainda pior. Segundo relatos que circulam na imprensa internacional, aliados do Golfo enfrentaram falhas graves na preparação defensiva, incluindo estoque de interceptadores perigosamente baixos. E os americanos, que deveriam garantir a defesa, não supriram a demanda a tempo. Pensa comigo, você é um país do Golfo, vendeu seu petróleo em dólares por década, investiu trilhões na economia americana e apostou nessa relação como garantia de segurança. E aí, quando a guerra chega, uma guerra que você não queria, que você tentou evitar, o país que vendia proteção é o mesmo que trouxe a guerra até a sua porta. E se você fosse esse país, você continuaria aceitando o acordo? Enquanto os americanos estão em guerra e os aliados do Golfo pagam o preço, tem alguém observando em silêncio. A China já é o maior parceiro comercial da Arábia Saudita. Em 2024, o comércio entre os dois passou de 107 bilhões de dólares. E não é só comércio, os dois países criaram
mecanismos para negociar diretamente em yuan, reduzindo a necessidade de passar pelo dólar. A China também abriu contratos de petróleos cotados em yuan na bolsa de Xangai. Aos poucos, negócios de petróleo já estão sendo fechados fora do dólar. E lembra do Estreito de Hormuz? Há relatos de que parte dos navios que o Irã autorizou a passar já está pagando esse pedágio em yuan, não em dólares. Agora, eu preciso ser honesto contigo. Isso não significa que o dólar vai acabar amanhã. Ele ainda representa cerca de 60% das reservas do mundo. Ninguém desmonta isso da noite pro dia. Mas o que está acontecendo não é um colapso repentino, é algo mais perigoso. É um sangramento lento. Fundos soberanos do Golfo vêm diversificando seus investimentos e a Ásia parece cada vez mais nesse radar. A Arábia Saudita aprofunda sua relação econômica e diplomática com a China, e aos olhos de muitos governos da região, a China aparece como a parceira mais pragmática, menos cobrança pública e mais foco em negócio. Cada acordo fora do dólar, cada transação em yuan, cada fundo que diversifica é uma gota a menos no sistema que sustenta o poder americano. Nenhuma gota sozinha mata, mas juntas elas drenam. Agora, junta tudo, quase 39 milhões em dívida, só de juros. Os Estados Unidos já pagam quase 1 trilhão por ano, mais do que gastam com defesa militar. E esse número cresce a cada dia. Essa dívida só é sustentável enquanto o mundo continuar comprando títulos americanos. E o mundo só compra esses títulos porque precisa de dólares. E precisa de dólares porque o petróleo é vendido em dólares. Agora, tira uma peça dessa engrenagem. Se a demanda por dólares cai, os juros sobem. Se os juros sobem, a dívida fica mais cara. Se a dívida fica mais cara, o governo americano tem que escolher cortar gastos brutalmente, aumentar impostos ou se endividar ainda mais para pagar os juros da dívida que já tem. É uma espiral. E se você acha que isso é problema só dos americanos, pensa de novo. O Brasil importa fertilizantes que passam pelo Estreito de Hormuz. O preço da ureia já subiu mais de 35% desde o início da guerra. O petróleo acima de 100 dólares o barril pressiona combustível, frete e comida. Quando o sistema de dólar balança, o planeta inteiro sente. E o Brasil está na linha de frente. Não é uma previsão, é o que já está acontecendo. Se você quer entender como os Estados Unidos chegaram nesse buraco de quase 40 trilhões de dólares de dívida, porque essa história é ainda mais absurda do que parece. Entenda tudo em apenas 7 minutos. Clica no vídeo que está aparecendo aqui e assista agora. Deixa o like, se inscreva no canal e te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Até mais.